Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para nossa live de quinta-feira. E hoje a gente vai falar sobre nutrigenética no esporte. Deixa eu já colocar aqui o tema da nossa live. Boa noite. Muito boa noite. Vamos falar sobre nutrigenética no esporte. Vamos fechar, né, essa sequência de lives sobre esporte. Beleza? Muito bem, pipeliners aqui, chegando. Já chamem também as pessoas que podem ter interesse por esse assunto, né? Agora mesmo estava gravando uma aula para um congresso, uma palestra aqui sobre nutrigenética. Boa noite, Nazaré, pipeliner, muito bem. E realmente para a gente falar sobre esse tema, para fechar ali a discussão que nós começamos, né? Na semana passada, tendo em vista aí o tema sobre as Olimpíadas, o quanto que é importante, muitas vezes, a gente otimizar essa entrega também de nutrientes para os nossos atletas, para os nossos desportistas, né? Na semana passada a gente comentou a respeito de alguns genes, falamos ali sobre algumas informações bem importantes também dentro dessa temática e agora a gente vai aplicar um pouquinho mais. Oi, Márcia, boa noite, tudo bem, pipeliner? Já chama outros pipeliners também para estarem aqui com a gente. Chamem aí o maior número de pessoas que vocês têm certeza que vão se interessar por esse assunto. Lembrando que a gente teve live na terça-feira e mais uma live hoje também para a gente encerrar esse assunto por enquanto, né? Fechar esse ciclo, que também vai ser bem importante. E a gente começar um novo ciclo na semana que vem, né? Vamos falar sobre alguns temas bem importantes também. Tudo certo, tudo bem. Lembrando também que pipeliners tem aulão sábado agora, hein? Então não percam, porque a gente vai ter aulão também nesse sábado. Muito bem, para discutir muita nutrigenética, né? Deixa eu perguntar para vocês. Vocês estão vendo que eu tô postando, fazendo alguns posts de pratos, né? De refeições. Hoje eu postei ali o meu whey que eu faço no pós-treino. E coloquei ali também alguns genes, né? Só para representar o quê? Essa possível modulação. O que vocês estão achando desses pratos? Contem aí para mim. O que vocês estão achando dessa prática, né? Porque, na verdade, a gente está trabalhando com a prática, né? Quando a gente fala ali da atuação de nutrientes em relação ao perfil genético. Toda vez que a gente se propõe a trabalhar com essa prática, a gente está... o nosso grande compromisso é entender qual é a via metabólica, a via molecular que esse gene, que esse polimorfismo, ele realmente atua para que a gente possa entender quais são os nutrientes e compostos bioativos que podem ali ter alguma grande chance de modulação. Lembrando também que toda vez que a gente pensa em modulação, nós estamos pensando em expressão gênica, nós estamos pensando em trabalhar com a otimização desses resultados, a otimização dessa entrega, né? E sempre vamos avaliar o quê? Não somente a alimentação. Claro que a alimentação, a dieta, o padrão de dieta, ele vai ser muito importante porque o padrão de dieta, ele constitui um grande fator ambiental. Mas sabemos que outros fatores também são muito importantes para a modulação dessa expressão dos nossos genes, correto? Qual, por exemplo, Tati? Por exemplo, o perfil do sono do nosso desportista, do nosso atleta. Isso é muito importante, né? A gente pensar em todos os fatores que podem contribuir para a melhora de performance desse indivíduo. Então, quando nós imaginamos ali possíveis modulações, nós estamos trabalhando também dentro de um contexto muito maior em que a gente compreende também mecanismos epigenéticos, né? Então, eu estava ali gravando a minha palestra para o evento e eu estava falando a respeito do quanto que muitas vezes a gente não conhece aqueles atletas que poderiam ser destaques e esses atletas, eles são, por exemplo, são atletas que estão muito associados ali, não somente com o perfil genético, mas também com o perfil
ambiental, né? O quanto que eles se dedicam, o quanto que eles praticam, o quanto que eles treinam, o quanto que eles se preocupam com a recuperação, o quanto que eles se preocupam com o treino, o quanto que eles se preocupam também em melhorar essa performance, né? Então, tudo isso é muito bem colocado quando a gente coloca nessa perspectiva da nutrigenética, da epigenética, da genômica nutricional como um todo. Então é muito importante, né? Algo que eu sempre, quando eu escutei esse conceito, e eu quero que vocês coloquem aqui no comentário. Gente, participa, né? Vamos lá, coloquem aí, eu tô vendo aqui, ó, algumas pipeliners chegando, é isso aí, participem também. Quando eu escutei pela primeira vez esse conceito, que é o conceito do trainability, é um conceito muito importante, né? Porque quando a gente pensa no trainability, a gente está pensando principalmente nessa capacidade do quê? De eu me adaptar ao meio independente da minha condição genética. E é claro, né, gente, se a gente pensar em alguns esportes, a gente não tem como se adaptar 100%. Por exemplo, em esportes em que eu preciso da minha estatura. Então, pessoas que são mais altas, né, se eu pensar no vôlei, eu tenho lá no basquete, eu preciso da estatura mínima desse atleta. E essa estatura mínima, ela é muito importante para que eu tenha o quê? Um bom desempenho. Senão eu não consigo, né? Fazer um bloqueio, não consigo fazer um levantamento, não consigo tentar acertar na cesta. Então isso é importante, faz parte do esporte. Isso também é um tipo de seleção desses atletas. Mas quando eu imagino, por exemplo, né, uma condição, uma aptidão que a pessoa ela vai desenvolver, uma aptidão que ela vai construir com o passar do tempo, é muito importante a gente pensar nessa questão do trainability, que é o quanto de adaptação você vai ter durante toda a sua vida, sua infância, sua adolescência, sua vida jovem, tanto que você vai ter de adaptação para que quando você tem ali a vida adulta, quando você tem ali o auge da sua performance, você consiga também executar, né? E aí vai depender do quê? Vai depender de uma boa nutrição, vai depender da sua dedicação, vai depender do tipo de treinamento, né? Se você tem um acompanhamento, tudo isso é muito importante, porque isso realmente condiciona ali a maior chance de você alcançar esses resultados, não é verdade? Então isso é importante também para a gente pensar dentro desse contexto que a gente chama de genômica do esporte, né? Essa genômica do esporte, ela tem uma previsão de observar não somente o perfil de aptidão desse indivíduo, mas também observar genes que estão associados com a resposta à lesão. Genes que estão associados, por exemplo, com a resposta à otimização da contração de fibras musculares. Então, a gente tem, por exemplo, a CTN3, que está muito associada com a contração de fibras musculares. Indivíduos que têm, por exemplo, a alteração desse perfil têm contração de fibra muscular mais lenta. E essa contração significa que eles têm uma predominância de fibras musculares mais oxidativas, por exemplo. Então, isso é bem importante em exercícios de longa duração. E é claro, né, gente, não se tem somente este gene, não se tem somente essa informação, a gente tem outras informações também. E tudo isso junto colabora. Eu tenho, por exemplo, a capacidade de cardiorrespiratória, por exemplo, né? Alguns estudos também mostram o perfil ali da enzima conversora de angiotensina, o quanto que esse gene, essa informação, ela pode ser importante também para a gente observar o perfil de capacidade cardio desse paciente, né? O perfil ali da eritropoetina, que também vai ser importante principalmente no transporte de oxigênio. Quanto que de oxigênio vai chegar nesse tecido? Quanto de oxigênio vai chegar nesse músculo? Quanto que ele vai conseguir executar realmente de atividade, né, de desempenho? E tudo isso somado, então tudo isso dentro de uma somatória, isso é importante porque de fato pode realmente representar um bom desempenho para esse indivíduo, pode representar ali a chance de medalha, inclusive, né? Imagina só, se a gente já conquistou, e muitos atletas conquistam medalha sem entender dessa capacidade, sem entender, né, sem saber dessa informação genética, imagina só no dia que a gente tiver a triagem de todos esses atletas. Imagina só, você já se imaginou nesse mundo aí,
observando, né, todo esse perfil, montar um banco de dados, imagina só, um banco de dados desse perfil genético dos atletas. Olha só que interessante, né? E já existe sim essa perspectiva, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o banco de dados dos atletas do futuro, que é coordenado pelo professor João Bosco Pesqueiro. Esse professor é um professor da Unifesp. O que ele faz? Ele tem ali projetos com vários times de futebol, times de basquete, times de vôlei, por exemplo. E dentro desse projeto, ele consegue fazer ali uma análise do perfil genético desses atletas. Por quê? Porque eles querem entender qual é o perfil para tentar otimizar o treinamento. E a gente sabe, gente, um atleta que tem um treinamento inadequado, que tem uma nutrição inadequada, isso pode significar, por exemplo, risco de lesão, risco para que ele fique no banco. E um atleta no banco, um atleta que não está ali disponível para atuar, é um atleta que pode perder patrocínio, um atleta que pode encurtar o tempo de carreira. Ele pode, por exemplo, ter uma aposentadoria antecipada, né? Por quê? Por lesão, porque ele está mais tempo ali no banco. Então, otimizar também vai ser importante para quê? Para que a gente diminua o estresse físico, o estresse emocional desses atletas. Vocês não viram lá a Simone Biles, né? Comentando sobre a saúde mental dela, que ela não ia competir exatamente para se preservar. Então, quanto que, por exemplo, se eu conhecer esse perfil genético e entregar esses nutrientes, trabalhar com reforço emocional, trabalhar com gerenciamento emocional, trabalhar com outras questões, poderia auxiliá-la, por exemplo, ou auxiliar qualquer outro atleta ou qualquer outro indivíduo nesses desafios, não é verdade? Então, isso também é importante. Quando a gente pensa na ferramenta genética, a gente não pensa, e eu gravei um vídeo e depois eu vou postar aqui para vocês, a gente não pensa numa penitência. Muitas vezes o paciente ele tem até medo de falar em questões genéticas, né? Porque muitas vezes ele pode pensar que é uma penitência e não é uma penitência. O exame genético ele tem que ser utilizado como uma ferramenta, que vai ser uma ferramenta importante para que a gente tenha ali chances de trabalhar com estratégias personalizadas. Seja suplementação, seja treinamento, seja alimentação, não importa. Estratégias que sejam personalizadas. E toda vez que a gente tem estratégias personalizadas à nossa disposição, a chance do nosso paciente ter resultado é muito maior. Porque, principalmente, o que você, por exemplo, quem aqui já pratica nutrigenética? Coloquem aqui para mim quem já trabalha com exames de nutrigenética. Coloca eu aqui nos comentários. Eu trabalho com exame de nutrigenética. Eu pratico com o meu paciente exame de nutrigenética. Coloca aqui para mim, por favor, para eu dar uma olhada. Quem é pipeliner que tá aí, que pratica, põe aí, por favor. Por que, gente, que isso é importante? Porque muitas vezes vocês são profissionais excelentes, vocês são profissionais que dominam a prática, mas muitas vezes se sentem inseguros de praticar a nutrigenética, de colocar em prática esse conteúdo. Quem aqui tem interesse em saber do seu perfil genético? Vou mudar a pergunta. Quem tem interesse de conhecer o seu perfil genético e de entregar nutrientes para o seu perfil genético que sejam nutrientes que você realmente necessita? Porque às vezes o paciente ele fala assim, né? Tati, mas esse é um exame que ele é feito e ele tem um alto investimento, não é verdade? Sim, é verdade, mas qual que é o maior investimento? É o investimento que você, por exemplo, né? Tem ali com um suplemento que não vai servir para você. Esse é o maior investimento que você vai jogar no ralo, né? Porque você não vai utilizar todos os benefícios daquele suplemento, porque você não precisa, ou porque você precisa de nutrientes que têm que ser mais otimizados, por exemplo. Então, isso é muito importante também. Você conversar com o seu paciente sobre isso, falar com o seu paciente sobre a necessidade de se ter ali uma adequação, uma estratégia mais eficiente, né? Então, por exemplo, se a gente pegar a via do NRF2, hoje eu citei lá no meu post sobre o NRF2, mas não dei muitos detalhes, porque eu queria trazer vocês para falar aqui hoje sobre o NRF2. Quem que é o NRF2? O NRF2 ele é um gene muito importante na resposta antioxidante, né? Se eu estou pensando em trabalhar com estratégias antioxidantes, estou pensando em aumentar a expressão das minhas enzimas antioxidantes. Pergunta para vocês, né, que vocês estão meio caladinhos hoje, olha só, puxando a orelha.
Mas pergunta para vocês, vocês conhecem o perfil genético das enzimas de vocês? Vocês sabem se eu preciso entregar mais nutrientes, menos nutrientes? Por que que isso vai ser importante? Porque se eu tiver uma alta demanda de estresse oxidativo, e aí entendam o estresse oxidativo como, por exemplo, um desequilíbrio em relação à saúde, doença, em relação à própria microbiota intestinal também, que vai contribuir nessa oscilação do sistema imunológico. Vamos pensar em desequilíbrio porque eu tenho um estresse, porque eu durmo mal, porque eu tô preocupado, porque eu tô ansioso, porque eu comi mal, porque eu estou me alimentando mal nos últimos tempos, porque eu estou com oscilação emocional, porque eu tenho dificuldade de gerenciar minhas emoções. Tudo isso tem um impacto muito importante. E aí quando a gente pensa também nesse impacto que é importante, tudo isso ele pode ser otimizado quando a gente entende de genética e quando a gente entrega esses nutrientes de uma forma não mais facilitada, mais precisa, né? Imagina um labirinto, né? Tem até um artigo bem antigo que ele coloca esse labirinto. O labirinto é assim, você tem ali um caminho, e aí você sai do ponto A para chegar no ponto B, que é o resultado desse labirinto. Você saiu do ponto A, certo? Quando você sai do ponto A, você pega esse ponto A, por exemplo, e aí você vai tentando estratégias, e aí você vai dando de cara com portas, né, ali nesse labirinto. Então você volta de novo pro ponto A. Aí você vai por outro caminho, e aí você volta de novo. Quando você trabalha com estratégias generalistas, você faz isso mesmo, você vai e volta, vai e volta. Você dá um passo e volta 2, você dá mais um e volta 3, né? E por que isso acontece com essas estratégias? Porque elas não foram feitas para você, elas foram feitas para a população em geral. E claro, a gente tem muitos benefícios dessas estratégias, mas isso não corresponde àquilo que o seu perfil genético ele realmente necessita, ele realmente precisa. Então, quando a gente entende, o labirinto ele fica assim, ó, do ponto A até o ponto B. Então, é algo mais direto, é algo como se eu tivesse ali uma informação muito mais precisa e muito mais direta também. Então, isso é importante, por quê? Porque quando a gente otimiza essa entrega de nutrientes, a gente otimiza esse resultado do ponto A até o ponto B, do ponto A até eu entender as suas reais necessidades, do ponto B até você ter os benefícios e esses resultados que eu vou te entregar como estratégias personalizadas. Então veja assim que não é tão difícil, mas por que as pessoas ainda não conseguem aplicar? Porque existem alguns bloqueios, né? Existem alguns fatores que também podem influenciar. Do genótipo ao fenótipo, existem alguns fatores, e os fatores são fatores ambientais. Se a gente pegar, por exemplo, um atleta, né, tem o fator emocional, que eu já coloquei aqui para vocês, tem o fator ali alimentar, né, tem o fator que corresponde também a essa capacidade dele de treinamento, tem o fator dele pensar que de repente ele tem que ter um treinamento muito superior para ter um determinado resultado. E claro, gente, isso também tem uma programação, isso tem ali o que a gente chama de Fitness Gene Map. É um mapa em que a gente observa um cenário de todos os nossos cromossomos com genes que são genes específicos, e nesses genes específicos a gente também tem ali a capacidade desses genes poderem influenciar as nossas respostas. Então eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui um gene que pode ser interessante, interleucina 6. Interleucina 6, ela está localizada no cromossomo 7, tá? Então vamos pegar a interleucina 6, eu gosto bastante de falar de interleucina 6 aplicada tanto aqui a parte de esporte, como por exemplo na parte de doenças crônicas não transmissíveis, né? Então você vai pensar ali na interleucina 6, principalmente da seguinte maneira. Ela é uma citocina pró-inflamatória, certo? Beleza. Se ela é uma citocina pró-inflamatória, se eu pensar no contexto da inflamação, eu posso pensar dentro de duas perspectivas. A primeira é uma inflamação aguda e a segunda é uma inflamação crônica. A inflamação aguda é quando a gente tem uma resposta fisiológica. Então, a resposta fisiológica da inflamação, ela é importante porque ela está associada com cicatrização, ela está associada, por exemplo, no contexto do esporte com hipertrofia, ela está associada com resposta imunológica, que vai ser uma resposta inata, ou seja, eu tive contato com um patógeno, então eu tenho que já entregar uma resposta que ela não é
específica, ela é inespecífica, inclusive. Quando eu penso, por exemplo, na resposta inflamatória de origem crônica, ela é uma resposta que acontece em baixa intensidade, geralmente está associado com doenças crônicas, como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, e ela é uma resposta inflamatória patológica. Então, a mesma interleucina da resposta inflamatória aguda é a mesma interleucina da resposta patológica crônica, né? Então, ela pode cursar entre a fisiológica aguda e a patológica crônica. E isso é importante por quê? Porque é o mesmo gene. Como que você vai modular esse gene? Como que você vai pensar? A interleucina 6, por exemplo, ela tem uma capacidade ambígua de atuação. Então, ora ela trabalha nesse perfil fisiológico, ora ela trabalha no perfil ali patológico. E aí, quando você conhece que esse paciente ele tem uma alteração nessa interleucina 6, você consegue otimizar a entrega de nutrientes dependendo do momento dele. Por exemplo, vamos pensar ali num desportista, vamos pensar ali num atleta. Esse atleta, para que ele tenha ali ganho de massa magra, ele precisa inflamar, certo? Então, ele vai aumentar a resposta inflamatória porque o exercício provoca microlesão e nessa microlesão eu preciso inflamar para aumentar a resposta de hipertrofia, beleza? Muito bem. Aumentei a resposta de hipertrofia, então eu não posso trabalhar com tantos nutrientes anti-inflamatórios. Não dá para a gente trabalhar com entrega de suplementos anti-inflamatórios numa quantidade muito maior para esse atleta. Eu preciso trabalhar com a quantidade ideal, tá? De qual a quantidade ideal? Não sei, eu preciso identificar no perfil genético dele. Beleza. Aí eu vou pensar, por exemplo, que esse atleta ele tá treinando muito. Então ele tá muito cansado, ele tá dormindo pouco, ele tá muito estressado. Então ele tá começando a apresentar respostas inflamatórias crônicas. Essas respostas inflamatórias crônicas, elas são muito prejudiciais, principalmente por quê? Porque elas são respostas que tem baixa intensidade, então a gente não sabe o que está acontecendo. Então, por exemplo, ele correu grandes distâncias, então ele não lesionou, mas ele começou a apresentar ali um desgaste, por exemplo, de articulação, um desgaste articular, mas ele não lesionou. E esse primeiro desgaste vai correspondendo ali a um tempo. Então, ele começa a desgastar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, depois assim sucessivamente. Quando eu entendo disso, eu falo, poxa, ele está tendo um alto treinamento, um treinamento de muita capacidade, pouca recuperação. E isso pode ter um efeito muito importante nessa interleucina 6, porque começa a oscilar a imunidade também. A imunidade desse atleta, desse desportista, começa a oscilar bastante. E aí eu começo a pensar, será que está acontecendo esse overtraining? Será que eu tenho uma alta demanda de exercício, de intensidade, por isso que ele está tendo um baixo desempenho? Então eu começo a me fazer várias perguntas, né? Fazer perguntas a si mesmo, fazer perguntas a respeito do desempenho do paciente vai te dar muitos resultados, ou às vezes mais perguntas ainda, mas isso é importante, é um exercício que eu super recomendo também. E aí, quando a gente trabalha dentro dessa perspectiva, vamos pensar que esse atleta, então, ele tá chegando nesse overtraining. Então, ó, ele passou da interleucina 6, que era fisiológica, que era bom pra gente ter um alto rendimento e principalmente pensar em hipertrofia, e ele tá começando a passar por uma interleucina 6 patológica. E aí, ele tem essa lesão. Quando ele tem essa lesão, ele precisa de uma recuperação. Só que ele tem essa lesão, e aí o que eu preciso trabalhar? Eu preciso diminuir toda essa carga inflamatória. E aí é que eu entro com mais nutrientes anti-inflamatórios, nutrientes que podem otimizar esse resultado de recuperação. Por quê? Porque se eu mantenho esse perfil de resposta inflamatória alto, esse perfil de resposta inflamatória alto, ele pode, por exemplo, aumentar minha sensibilidade à dor. Então, isso fica muito mais exacerbado nesse indivíduo. E é claro, eu tô falando da interleucina, mas pode ser que ele tenha alteração no TNF-alfa, pode ser que ele tenha alteração em outras interleucinas, interleucina 1 beta, por exemplo. Pode ser que ele tenha alteração na interleucina 10, que é anti-inflamatória. Então, veja que eu começo a trabalhar com um raciocínio muito mais claro para esse paciente. E aí eu posso pensar, Tati, mas como que é, por exemplo, quais são os nutrientes que eu vou utilizar? Eu tenho que dar uma olhada nas enzimas que fazem parte da biossíntese dos ômegas, por exemplo. E aí eu vou olhar essas enzimas que fazem parte e eu vou fazer ali uma observação se eu vou entregar mais nutrientes, eu vou entregar menos nutrientes para esse paciente, como que eu vou entregar esses nutrientes?
Então veja que é uma somatória de informações e eu preciso aprender a como raciocinar dessa maneira, né? Quando a gente tem essa informação, fica muito mais fácil da gente conquistar esse raciocínio. E esse raciocínio não é de uma hora para outra, e esse raciocínio ele precisa ter ali a informação principalmente do perfil genético desse paciente. Lembra que esse perfil genético, ele é feito uma vez na vida, então não tem problema se ele fez com 5 anos, com 10 anos de idade, com 15, não tem problema porque ele vai sempre ser o mesmo perfil genético. E é claro, gente, toda vez que esse indivíduo ele tem esse perfil genético e a gente consegue otimizar, a gente consegue também atualizar. Quando saem novas publicações, quando a gente tem mais estudos sendo ali replicados, mais robustos, mais informações para realmente nos certificar e nos dar mais assertividade, nos dar mais segurança, principalmente quando a gente está falando desse perfil ali de otimização para o nosso paciente. Tá ficando claro para vocês? Tá ficando claro? E olha só que interessante. Em 2008, um grupo de pesquisadores, eles se perguntaram, né? Será que existe um perfil perfeito? Será que existe ali um perfil genético perfeito para os meus atletas de endurance? Será que se eu contabilizar todos os genes que eu conheço para endurance, será que eu encontro alguém que tem esse perfil totalmente voltado para o endurance 100%? E aí eles fizeram um perfil de 23 polimorfismos, e aí quando eles foram observar, esse indivíduo é praticamente raro, a gente não consegue encontrar esse indivíduo de uma forma tão simples assim, né? Então ele é encontrado em muitos trilhões de indivíduos, então é muito raro, não tem como. E isso é importante porque que isso mostra pra gente que se eu encontrar um perfil genético bom para fazer alguma modalidade, todo mundo tem um perfil que tem uma predominância para você ter ali mais êxito num determinado esporte, numa determinada modalidade. Vocês já viram pessoas que correm grandes distâncias e que, tudo bem, pode não ser tão confortável, mas elas conseguem correr, elas conseguem sobreviver a essa corrida, né? Mas vocês veem pessoas também que não conseguem sair dos 10 quilômetros, que muitas vezes vai ter ali resultados fazendo exercícios de força, por exemplo, né? E isso é importante porque para a gente respeitar também essa natureza, né? Respeitar aqui esse perfil que a gente tem, um perfil de herança que a gente tem. E aí vai ser bem importante ter esse perfil também respeitado, né? E algo que a gente consegue também identificar nesses estudos é que muitas vezes são estudos que observam esportes, muitas vezes, por exemplo, esse professor Alan Williams, que fez esse, junto com alguns colaboradores, que colocou aí essa grande pergunta sobre o perfil genético perfeito, que foi até tema desse meu último post, que eu coloquei aqui no feed para vocês, ele se perguntou, e ele trabalha com atletas de rugby. É a grande pergunta, quantos de nós atendemos pessoas que praticam rugby, né? E isso também, querendo ou não, é uma limitação? Claro que é, né? Por quê? Porque no rugby você tem ali muito contato, você tem uma explosão, você tem posições ali importantes, você tem o próprio frio, que é característico, né? Porque daí você tem ali a patinação no gelo, né? E um monte de roupa, então tem que ter uma estrutura, a pessoa tem que ter um biotipo, então isso é importante também pra gente considerar, muito importante pra gente considerar, né? E aí eu queria destacar com vocês, além do NRF2, eu queria destacar com vocês também o perfil da cafeína, que é um dos perfis que a gente mais avalia quando a gente fala de desportistas, quando a gente fala da nutrigenética aplicada ao esporte, por exemplo, né? O perfil da cafeína, só para lembrar, a cafeína ela é uma trimetilxantina. 95% da cafeína é metabolizada pela CYP1A2, que é uma enzima do citocromo P450, que faz essa metabolização, a primeira fase, lá no nosso fígado. Então, ela é bem importante. Quando a gente observa essa CYP, ela trabalha junto com um outro gene, que é o ADORA2, que é o receptor de adenosina. Nesse receptor, quando a gente tem alguma alteração genética, ao invés de se conectar à adenosina, a gente tem ali uma maior afinidade pela cafeína. Então, o que acontece em contrapartida? A gente tem alterações no sono. Então, quer dizer, Tati, que quem tem alteração em adenosina no receptor, que é o ADORA2, pode ter também complicações no sono?
Isso é verdade, isso pode acontecer. Então isso é importante por quê? Porque meu paciente ele vai tomar cafeína, como um pré-treino, por exemplo. O indivíduo que eu estou acompanhando, o atleta que eu estou acompanhando, ele vai tomar cafeína. Mas será que vai ser bom para ele? Será que não vai ser muito estimulante? Será que vai ser pouco estimulante? Depende do perfil genético desse indivíduo. Então, considerar essas questões, considerar essas informações pode fazer muita diferença no nosso plano alimentar, né? Geralmente, quando eu estou explicando essas informações, eu gosto muito de montar mapas mentais. Quem me conhece, os alunos aqui, os pipeliners, né, que acompanham ali as mentorias, a gente sempre monta isso em mapa mental para facilitar. Então, uma sugestão que eu dou para você é que pegue essas informações quando você receber um exame genético do seu paciente, entenda quais são as questões desse paciente, coloque de um lado essas questões e tente responder do outro lado com as perguntas que estão associadas aos genes. Então, por exemplo, se esse paciente começou a falar assim, olha, eu tomo café e fico muito acelerado, coloca lá, acelerado. E aí você vai se fazer a pergunta, como será o perfil genético da metabolização de cafeína? Talvez você não saiba o gene, não tem problema, mas a queixa que ele apresentou, você já começa a se fazer perguntas para você saber como que é esse perfil genético. Então, ele falou que ele se sente acelerado. Como que é esse perfil genético da cafeína? Ele falou, por exemplo, que ele toma café e tanto faz. Então, você pode colocar suspeita de que esse perfil é um metabolizador lento, um metabolizador rápido, né? Porque tanto faz para ele, tá tudo certo. Tem alterações do sono quando eu consumo cafeína. Será que ele tem alteração no receptor de adenosina, né? Por exemplo, tenho muita oscilação na minha saúde imunológica. Então, uma hora eu tô gripado, uma hora eu tô bem, uma hora eu tô assim, uma hora eu tenho outra coisa. Então, como que é esse perfil? Então, eu preciso fazer várias perguntas para quê? Para que quando eu tenho essas perguntas respondidas, de repente, no exame genético, fique mais claro para mim. E se essa é a primeira vez que você está vendo esse conteúdo, vai ficar mais fácil e mais claro toda vez que a gente observar esse conteúdo com muito mais frequência. Meu convite para você é que você conheça, por exemplo, a programação que eu preparei para o meeting que vai acontecer, o meeting de nutrigenética aplicado, que vai acontecer no dia 28/8. E a gente vai comemorar em grande estilo o Dia do Nutricionista, tá bom? A gente vai ter ali sorteio de alguns brindes, vai ser muito bacana mesmo. E o link tá aqui na minha bio. Algo que é muito importante a gente pensar também nesses indivíduos, como que é a recuperação deles pós o treinamento. Como que é, por exemplo, essa recuperação muscular? Como que é a entrega de nutrientes, de antioxidantes? Às vezes, dependendo da modalidade que ele faz, ele nem consegue ter todo o aporte nutricional que ele precisa pela dieta. Então, ele vai precisar de nutrientes à parte, ele vai precisar de uma suplementação. Como que eu vou entregar essa suplementação? Como que eu vou fazer para observar essa recuperação muscular? Como que eu vou pensar e melhorar essa hipertrofia, esse perfil de sensibilidade à insulina? Como? Eu vou entender o perfil genético dele. Às vezes, por exemplo, o paciente ele fala assim, olha, na minha família, ele é atleta, na minha família todo mundo é diabético. Olha só que colocação importante. E a gente sabe que quando a gente faz exercícios de contração muscular, toda vez que a gente faz exercícios de força, a gente tem aumento de glúteo 4. Então, isso vai ser importante. Imagina se esse paciente ele fala isso e aí, de repente, ele lesionou e ele tá afastado dos treinamentos. Então, como que vai ser a dieta dele? Vai ser com alto consumo de carboidratos? Como que vai ser durante esse período de recuperação? Como que vai ser quando ele se aposentar, por exemplo? Então, todas essas informações são muito preciosas e são muito importantes. Porque vocês sabem, não é verdade? E vocês conhecem muitos atletas que acabaram se aposentando e tendo ali um fenótipo totalmente diferente de quando eles estavam treinando, não é verdade? Então, no treinamento, quando eles estão com a vida de performance atlética ativa, é uma coisa. Quando esses indivíduos eles se aposentam, eles podem desenvolver também questões muito diferentes. E aí, tudo aquilo que você conseguiu modular
que ele conseguiu modular durante o tempo que ele se dedicou ao esporte pode vir como gatilho quando ele se aposenta. Então, por isso que a gente fala que a nutrigenética, ela é para a vida toda. Você vai trabalhar com esse indivíduo, observando ali as informações a longo prazo. Então, uma vez que ele tem risco cardiovascular, ele vai ter sempre esse risco cardiovascular. Só que, de repente, agora é modulado pela prática regular de exercício, mas quando ele se aposentar, pode ser que ele não tenha a mesma prática regular. E aí isso vai ser muito importante, principalmente por quê? Porque o padrão alimentar ele precisa continuar. Qualidade precisa ser mantida. De repente ali a quantidade você vai adequar, mas a qualidade ela tem que ser mantida. Então exatamente isso que a nutrição personalizada ela tem como principal objetivo junto aos pacientes, não somente aos desportistas, aos atletas, mas também o paciente como um todo. Então isso é bem importante também. A gente comentou brevemente sobre o NRF2, sobre a ativação do NRF2, né? Mas vocês sabem também que no exercício a gente tem ali uma capacidade tanto ali, né, de ativar, por exemplo, biogênese mitocondrial. Claro que também vai depender se eu tiver alguma alteração genética ou não, né? E para fazer essa ativação, eu preciso, por exemplo, de alguns nutrientes. Um deles é o ômega 3, né? Que também pode ativar essa biogênese mitocondrial via PIPAR e depois via PGC1-alfa. Claro que eu também posso ativar, por exemplo, NRF2, que contribui bastante para melhorar o perfil de estresse oxidativo. Eu posso ter ali as catequinas, eu posso ter ali a curcumina, eu posso ter o resveratrol. Eu tenho vários nutrientes que podem colaborar na ativação de NRF2. Mas naturalmente, toda vez que a gente aumenta a demanda de estresse oxidativo, a gente também já ativa NRF2. Olha só que interessante. E quando a gente ativa esse NRF2, isso é importante porque em qualquer condição isso vai ser importante. O NRF2 ele é bem estudado também na oncologia. Então a gente tem ali a ativação de vias que são importantes que vão colaborar para a redução do estresse oxidativo. No caso da oncologia, a gente contribui ali para diminuir o impacto ali daquele diagnóstico, por exemplo, ou do risco para o diagnóstico. No caso do atleta, a gente colabora para quê? Para rendimento, para recuperação, para que ele tenha ali uma melhora, por exemplo, uma cicatrização melhor, para que ele tenha ali uma recuperação pós-lesão muito mais otimizada. Porque caso contrário, caso ele tenha dificuldade de voltar ao padrão de resposta ao estresse oxidativo como antes, se ele demorar muito para voltar a esse padrão, se ele ficar muito tempo imobilizado, o que acontece? Se esse músculo ele não está trabalhando, ele acaba tendo uma perda de tônus muscular, ele acaba tendo um processo de perda de todo aquele trabalho que ele teve, ele acaba perdendo um pouco por conta dessa, não chega a ser uma atrofia, mas ele acaba ficando ali com aquele membro, enfim, de uma forma mais isolada, e isso tem impacto negativo. Por isso que toda vez que um atleta vai fazer uma cirurgia, a recuperação, né, todos os processos ali que podem ser feitos de uma forma mais imediata, eles já são colocados em prática, não dá para ficar esperando uma fisioterapia, enfim. Por quê? Porque o quanto antes ele recuperar, melhor. Por quê? Porque é menos tempo que ele vai ter ali de intervalo entre o treino que ele estava executando e esse perfil agora que ele está passando, né? Então, tudo isso é importante. E será que conhecer o perfil genético pode fazer a diferença? Muita, né, gente? Se eu pensar, será que esse meu atleta, será que ele precisa de selênio? Mais selênio, né? Será que ele precisa de manganês? Será que ele precisa de ferro? Será que ele tem alteração no metabolismo de ferro? Como que é o transporte de oxigênio? Então, tudo isso influencia bastante. Como que é a resposta à inflamação? Como que é a resposta ao estresse oxidativo? Tudo isso tem uma importância, uma relevância muito grande. Como que é o perfil, por exemplo, aqui, das enzimas de detoxificação? As enzimas de detoxificação, elas são muito importantes. Por quê? Porque estão associadas com o reconhecimento dos xenobióticos nocivos, estão associadas com o reconhecimento de substâncias que são mais nocivas. Então, se essas substâncias entrarem em contato com o meu DNA, promover algum dano ao meu DNA, eu tenho sim repercussões muito importantes, como o próprio perfil ali de mutagênese, né, por exemplo. E é claro, né, gente, estratégias personalizadas podem estar muito mais próximas e podem estar relacionadas principalmente com
resultados mais efetivos. Então, estratégias personalizadas, resultados mais efetivos. Isso pode ser muito interessante. E lembre-se, o seu atleta é aquele indivíduo que vai aposentar, aquele indivíduo que, por mais que hoje ele tenha uma alta demanda, um dia ele aposenta, né? Ele pode até manter um bom ritmo de atividade física, um bom ritmo de exercício, mas não tanto quanto nesse momento em que ele é atleta, não é verdade? Então, isso também pode ser importante. Avaliar, por exemplo, um FTO pode ser importante porque para otimizar a entrega de proteínas, a entrega, por exemplo, de gorduras boas. Então, conhecer o perfil do TCF7L2, que é um outro gene, também pode ser interessante para otimizar a entrega de gorduras monoinsaturadas, né? Como, por exemplo, o ômega 9. Então, conhecer essas informações pode fazer muita diferença na vida do seu paciente. E aí você já começa a pensar, tendo um pensamento muito mais nutrigenético, vamos dizer assim, né? Se eu posso dizer assim, um pensamento muito mais molecular, porque você já vai pensar naquela estratégia e já vai pensar na modulação que você vai ter com aquela estratégia. Então, por exemplo, se eu pensar no consumo de frutas vermelhas, eu estou pensando na resposta antioxidante. Ah, Tati, mas tem outras vitaminas, tem fibras, nananana. Eu sei, mas vamos pensar somente nos antioxidantes, nas antocianinas, por exemplo, né? Vamos pensar nesses compostos fenólicos que tem, por exemplo, nas uvas, nas berries, vamos pensar. Então, eu posso imaginar, olha, então, quando eu consumir esse alimento, eu estou modulando, por exemplo, eu estou ajudando a modular meu NRF2. Ah, como que é o exame genético? Ah, tem uma alteração. Então, olha só como a nossa intenção, todas as nossas estratégias, elas são intencionais. Então, a gente vai olhar para o perfil ali genético do paciente e a gente vai ter a intenção de trabalhar com esse raciocínio, porque esse raciocínio a longo prazo pode ajudar na modulação da expressão dos nossos genes. Quando eu digo posso, é porque eu estou sendo prudente. Ser prudente nessa área é muito importante. A gente não pode ter medo, mas a gente também não pode dizer para o paciente que a gente consegue garantias, porque a gente não consegue garantias, a gente consegue estratégias personalizadas dentro de estudos, que são estudos com evidências científicas, e dentro dessa perspectiva eu consigo olhar para esses estudos e consigo traduzir essas informações como prática na vida dele. Não adianta eu avaliar um perfil genético ali, por mais que ele seja muito interessante, mas eu não tenho condições de atuar com aquela informação, né? Hoje mesmo eu recebi um recadinho aqui no direct de uma pessoa querendo saber a predisposição para depressão. Ah, Tati, eu quero fazer um exame genético porque eu quero saber a predisposição para depressão. Aí eu falei assim, mas se você conhecer a sua predisposição, o que você vai fazer? Porque o que você vai consumir? O que você vai tomar? O que você vai ter de mudança efetiva? Porque esses estudos, eles são muito polêmicos. Aí ela falou, não sei, eu ia perguntar pra você. Falei, pois é, não tem um nutriente, se você consumir, não tem um nutriente que você, né, se você tiver essa alteração, não tem um nutriente que você vai realmente ter ali como um principal modificador. Não tem, né? E aí a gente pode pensar no seguinte, o que é mais interessante para quem tem esse perfil? De repente, um exame de farmacogenética. De repente, você observar essas informações de um outro ponto de vista, com a ajuda, de repente, daquilo que vai te favorecer, que no caso a entrega eficiente de medicamentos. Então, isso pode, de repente, até para o meu atleta, pode ser um diferencial e tanto na vida dele. Se ele tem esse perfil, pode ser um diferencial e tanto. Então, olha só como o nosso leque ele amplia. Quando você conhece a informação genética, você tem condições de ampliar as possibilidades. E ampliar as possibilidades por meio do conhecimento faz com que a sua entrega ela seja muito maior. Ela seja uma entrega muito mais ampla, inclusive. Então, isso é muito importante. Porque quando a gente pensa nessa entrega ampla, a gente entende que o paciente, quando ele tem uma melhora lá junto com a adequação de um medicamento, ele tem mais chance de resposta, de adesão, por exemplo, às minhas estratégias. E eu sei que quando ele tem adesão às minhas estratégias, eu sei que se eu olhei direitinho para o exame e eu estou observando essas informações de forma muito mais intencional, essas informações aqui vai ter resultados, vai produzir resultados. Então, isso vai potencializar de repente o rendimento dele, de repente ali a recuperação dele. Então tudo isso pode ser muito mais otimizado, né?
Por isso que é importante o conhecimento. Sem esse conhecimento, nós ficaremos limitados. Sem esse conhecimento, o que a gente tem? A gente tem uma limitação. E essa limitação é uma limitação que realmente faz com que a gente tenha muito menos chance de resultado, né? Essa é uma limitação que pode ser uma insegurança também de muitos profissionais. Por quê? Porque às vezes não consegue interpretar. E isso é muito natural, porque a gente está fazendo ciência, mas não podemos nos acostumar e não aprender a interpretar. Gente, algo que eu sempre falo para todos os pipeliners, eu queria muito falar aqui com vocês. Eu sei que vocês já ouviram esse meu discurso, eu sei que é isso, eu sempre comento aqui com vocês, né? Mas é muito importante que vocês, como profissionais, vocês tenham autonomia em tudo que vocês forem fazer com o seu paciente em relação à observação do exame. O exame genético, ele é uma ferramenta. É a mesma coisa do perfil bioquímico. No perfil bioquímico, o seu paciente está com a glicemia de 150, não vem ali no exame bioquímico falando que ele tem que reduzir o consumo de carboidratos simples, que ele tem que fazer atividade física, que ele precisa... Não tem isso. Então, no exame genético, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque ele não conhece. O laboratório, por melhor que ele tenha intenção, ele não conhece o nosso paciente, tá? Não conhece. Então, isso é muito importante, muito, muito importante, tá bom? Para que a gente tenha essa noção, para que a gente tenha esse conhecimento. E, gente, os exames, eles já são prática do profissional. A gente já tem exames aí disponíveis para todos os profissionais. Então, desde nutricionistas, médicos, a gente tem ali biomédicos e biólogos que fazem, inclusive, consultorias. Nessas consultorias, esses profissionais conseguem auxiliar os outros profissionais. Dentro de uma equipe, por exemplo, ele consegue fazer a interpretação, consegue direcionar melhor as condutas, né, dentro do perfil de cada um, sem de fato ter ali algum tipo de conflito entre o perfil de cada um, de cada profissional. Então, isso é importante. Agora, a grande questão é saber interpretar, saber colocar todas essas informações que nós falamos hoje em condutas personalizadas, saber conversar com outros profissionais que assistem esses atletas, esses pacientes, esses desportistas. Saber, por exemplo, observar quais são as questões éticas que estão envolvidas nesse resultado, como é feito o gerenciamento desses dados. Então, tem muita informação que está por trás de tudo isso, né? E essas informações, elas são muito, muito relevantes para a gente questionar também. E claro, gente, não existe uma receita única, não existe uma receita de bolo, não existe algo que nós estamos ali observando e que vai ser um protocolo. Muitas pessoas querem fazer protocolos. Quando o paciente tem essa alteração, fazer isso daqui. Quando aquele tem outro, aquilo ali. Quando o outro ali, outro ali. Mas lembrem-se que o paciente, ele é único, ele é exclusivo. Sendo único e sendo exclusivo, é uma combinação de vários fatores. E você, como profissional, tem autonomia para tudo isso. Então, é exatamente esse é o recado que eu quero deixar hoje para vocês. Como profissional, vocês têm autonomia. Então, façam isso ser realmente algo colocado em prática. Ser um valor muito grande para vocês. Né? Então, é muito importante, sim, conhecer as ferramentas, dominar essas ferramentas, mas nada vai adiantar que você domine essas ferramentas se isso não fizer sentido para o seu paciente. Tem que fazer sentido para ele, tem que, de alguma maneira, ele tem que se sentir incomodado a ponto de ter ali adoção de novos hábitos, melhora ali de alguns hábitos, mas condições de pensar que ele vai conseguir. Condições de pensar que ele vai executar, né? Não que seja algo assim tão simples, mas ele pode executar. Algo que seja realmente replicado na vida dele. Algo que seja factível na vida dele. Então não é tão simples, mas também não é tão difícil. Basta o quê? O conhecimento certo, estar com pessoas que queiram também esse conhecimento, estar com pessoas que desejam, por exemplo, esse crescimento profissional. Né? Então é muito importante, eu sempre falo para os pipeliners, se apoiem-se uns aos outros. Ontem eu escutei um áudio de uma
mentorada, de uma pipeliner, que existem 3 pipeliners ali que estão se reunindo mais do que a gente já tem de reuniões, para discutirem, para estudarem. Isso é muito importante. Estejam em comunidades que queiram discutir esse assunto, se esse é um assunto do seu interesse. Se você quer ser um profissional diferenciado, se você quer ser um profissional qualificado no mercado, você precisa estar junto com outros que também querem, né? Ainda mais se eles já estiverem um pouquinho lá na frente. Vai ser melhor ainda, porque você vai aprender com os erros, você vai aprender com os acertos, para você ter as suas próprias experiências também. Junto com esportistas, junto com atletas, junto com pacientes de todos os tipos. E isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. E as suas experiências próprias, eu sempre falo, não estão catalogadas nos livros, não estão catalogadas nos papers. Isso é seu. Isso é fruto do seu trabalho, uma consequência daquilo que você plantou. Então só você pode falar dessa experiência, não tem como outra pessoa falar da sua experiência. Ela pode até falar, mas só você que sentiu na pele é que realmente vai poder falar com muito mais propriedade, tá certo? Então, eu queria realmente fechar essa live para falar para vocês que as nossas inscrições do Meeting, elas estão com vagas abertas. Se você conhece alguém que precisa saber dessa informação, não deixe de passar a informação. O link está na minha bio, tá? Por quê, gente? Por que é importante? Por que a gente resolveu abrir essa grande oportunidade para vocês? Porque vai ser um dia inteiro de discussão em nutrigenética, em casos de nutrigenética. A gente vai ter ali um apoio dos pipeliners e o meu apoio, porque eu vou estar 100% ali com vocês. Os pipeliners também estarão juntos nesse evento e vai ser um evento científico, um evento prático, para que a gente possa realmente trabalhar com uma maneira mais simples nessa entrega de resultados para o paciente. Mais assertivo, mais preciso, com muito mais chance de ter resultados a longo prazo. Como eu falei, esse atleta um dia ele vai se aposentar. Esse atleta ele pode lesionar e de repente não voltar à modalidade dele, de repente seguir outra modalidade. O que a gente vai fazer? Né? Simplesmente ignorar essa informação? Não, a gente vai trabalhar com essas informações porque uma vez que você tem informação genética, você consegue trabalhar pela vida inteira desse indivíduo, né? A vida inteira dele. Então, se você tem interesse, não deixe de participar do Meeting. Não deixe mesmo, por quê? Porque é a maneira que eu encontrei de oferecer também esse suporte para vocês que desejam, inclusive, serem pipeliners na próxima turma, e a gente tem condições exclusivas para vocês se inscreverem. Dúvidas, me mandem no direct. Não fiquem com essa dúvida, gente. Não fiquem. A pior coisa é você ver as pessoas avançando um determinado nicho, num determinado caminho, numa determinada direção, e você ter aquela sensação de que ficou para trás, né? Você ter aquela sensação de que você não está conseguindo alcançar. Não que você tenha que se comparar com os outros, mas é uma ferramenta que está disponível para todo mundo. E se você não tomar conta dela hoje, talvez no futuro pode ser tarde demais, né? Tarde demais em qual sentido? Porque hoje a gente tem oportunidades de ter uma comunidade, uma grande comunidade para discutir. A gente tem a oportunidade de realmente pegar casos clínicos, trazer esses casos clínicos, a gente discute esses casos clínicos, a gente aprende, todo mundo aprende com todo mundo. Talvez lá na frente todo mundo já vai estar muito mais, com muito mais aprendizado, com muito mais informação e bagagem, e aí vai ficar mais difícil se você não tiver conquistado essa bagagem. Então pensa direitinho. Ser pipeliner faz bastante diferença na vida do prescritor, bastante diferença na vida do profissional. E é claro, né, gente, ter ali a comunidade, todo mundo falando sobre esse tema, respirando esse tema. Eu digo assim, eu respiro todos os dias a nutrigenética. Eu trabalho com esses exames, eu trabalho com essa aplicação, trabalho com os mentorados. Então, para mim, é até mais fácil, né, de falar sobre isso, mas eu entendo você que está começando. E você não precisa ficar com receio, porque a gente consegue sim te ajudar nesse sentido para que você tenha segurança para fazer essa prática realmente segura e que seja algo de maior valor para o paciente, porque é a saúde dele, no final das contas. A gente está trabalhando com a saúde dele e da família dele, né? Então ele vai ter muitos benefícios, muito mesmo. E você também, sendo um diferencial na sua carreira, um diferencial na sua contribuição aí para a sociedade também. E
nos seus honorários, né, gente? Porque um profissional que entende dessa ferramenta é um profissional diferenciado, um profissional que tem honorários maiores também, né? Não é qualquer nutricionista que entende dessa ferramenta e consegue colocar em prática. Está bastante em falta. E você pode ser esse profissional aí para conquistar a sua oportunidade no mercado, uma vez que a nutrição de precisão agora é uma das especialidades que foi também colocada pelo nosso Conselho Federal, né? Então, das 34 possibilidades de especialidades, a nutrição de precisão é uma delas. Então, uma hora ou outra você vai bater de frente com esse conteúdo, né? Que linda! Ó, pipeliner aqui, a Paty, uma grande pipeliner nossa também, né? Isso aí, ó, inigualável e ainda sou um pequeno aprendiz, todos nós, né? Sempre indo e fazendo o que tem a oferecer para nós, 100%. E sempre oferecendo o melhor para os nossos pacientes, né, gente? Isso é o mais importante. Oferecendo aquilo que a ciência traz de novidade, aquilo que a ciência traz de respaldo para os nossos pacientes, porque eles serão os maiores beneficiados no final das contas. Não é verdade? Muito bem, pessoal. Queria agradecer a presença de vocês até aqui, muito bom. Dizer novamente que as vagas, elas são limitadas, então se você demorar muito para pensar, vai ficar sem vaga, tá bom? Vai ficar sem essa oportunidade, e aí depois não adianta me pedir, porque eu tenho limitação mesmo da sala online, tá bom? Não é questão minha não, é da sala online mesmo, beleza? Muito bom, maravilha então, pessoal. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus até semana que vem. Semana que vem a gente tem live na terça-feira, em espanhol. E na quinta-feira a gente volta também com as nossas lives, né? E aí eu vou divulgar o tema na semana que vem, tá bom? Oi, Lerinha, tudo bem? Que saudade de você, mulher, tudo bem? Quanto tempo? Saudades, espero que esteja tudo bem. Tudo bem, então. Beijo grande, pessoal. Uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.